O fim da tarde avançava lentamente sobre o centro da cidade. As luzes dos prédios começavam a acender uma a uma, competindo com o brilho laranja que ainda restava no céu. Carros buzinavam. Moto-entregadores passavam rápido. Lojas encerravam o expediente. Outras, principalmente de entretenimento, apenas despertavam para a noite. E entre todo esse caos cotidiano, havia uma figura que muitos enxergavam, mas poucos realmente viam: um palhaço. Roupas coloridas, mas gastas. Maquiagem aplicada com cuidado, porém já derretendo um pouco por causa do calor. O nariz vermelho tinha pequenas rachaduras de uso, e as luvas brancas estavam um pouco acinzentadas pelas ruas que ele percorria diariamente. Seu trabalho naquela tarde era simples: segurar uma placa de propaganda para uma loja de brinquedos e fazer pequenos truques para chamar a atenção dos clientes. Mas a verdade é que ele fazia mais que isso. Ele oferecia sorrisos. Pequenos, discretos, mas sinceros. Sorrisos que, para muitas pessoas, passavam despercebidos, assim como ele. No mesmo instante em que o palhaço tentava animar uma criança tímida que passava pela calçada, 3 jovens adultos saíam de uma balada situada na esquina. Eram 3 perfis facilmente reconhecíveis por quem cresceu em qualquer grande cidade. O primeiro, o líder. Era o típico filho de alguém importante. Rosto confiante, roupas caras, postura de quem cresceu acreditando que o mundo era uma extensão do próprio quarto. O segundo, sempre rindo de tudo, sem nunca saber exatamente por quê. O terceiro, o mais calado, fazia parte do grupo apenas por medo de ser deixado de lado. Andavam balançando copos grandes de milkshake espesso, do tipo que mais parecia uma sobremesa inteira dentro de um copo. Eles empurravam pessoas, gargalhavam alto, viviam como se a rua fosse o próprio playground. E foi inevitável. Cruzaram o olhar com o palhaço. Naquele instante, a noite ganhou um alvo. O trio se aproximou, analisando o palhaço como quem encontra um objeto curioso na rua. Eles andaram ao redor dele, rindo, observando seus gestos exagerados, sua postura cansada, sua tentativa de manter a alegria. O palhaço percebeu a aproximação e fez o que sempre fazia em situações desconfortáveis. Manteve o sorriso pintado e o posicionamento profissional. Ele não queria um conflito. Nunca queria. Mas havia algo no ar, uma energia pesada, arrogante, pronta para transbordar. A primeira humilhação veio rápida. Um dos jovens virou o copo vagarosamente, deixando o milkshake cair em linha reta sobre a cabeça do palhaço. A substância rosa, densa e viscosa, escorreu pela peruca colorida, infiltrou-se na maquiagem, desceu pela gola e respingou no chão com um som pastoso. A calçada inteira virou plateia. Risos ecoaram. Celulares surgiram. O palhaço permaneceu imóvel, lutando contra a vergonha que se espalhava pela pele como fogo frio. Durante alguns segundos, ele pareceu respirar a própria dor. Mas depois respirou fundo e continuou. Ele se abaixou, recolheu a placa de propaganda caída no chão e voltou ao trabalho como se nada tivesse acontecido. Essa tranquilidade inexplicável incomodava os agressores, mais do que qualquer grito. Frustrado por não ter obtido reação, o trio decidiu intensificar a humilhação. Outro milkshake foi derramado. Dessa vez, o líquido se misturou com restos de comida encontrada numa lixeira próxima, cascas de banana, papel molhado, embalagens sujas. Os risos ficaram ainda mais altos. Pessoas passando olhavam com pena, ou riam junto, ou fingiam não ver, cada um reagindo como podia. E o palhaço não respondeu. Apenas pegou um lenço de pano e enxugou o rosto do jeito que conseguia. O tecido absorveu parte da sujeira, mas a maquiagem borrada revelou algo que quase ninguém percebeu. Por trás daquele rosto pintado havia um olhar cansado, mas cheio de profundidade. Algo dentro dele doía, e não era apenas a humilhação. Quando seu turno terminou, o palhaço recolheu seus objetos, dobrou a placa, guardou a maleta e saiu caminhando com passos lentos pela calçada. Os jovens observaram à distância, ainda rindo,
mas sem a mesma convicção de minutos antes. A expressão do palhaço os incomodou de forma que eles não souberam explicar. Ele caminhou por ruas mais tranquilas, atravessou avenidas, pegou o transporte público e desceu diante de um prédio grande, iluminado, com janelas enormes. Era um hospital infantil. E ali dentro, ele era outra pessoa. As crianças o esperavam. Os funcionários o cumprimentavam com carinho. Ele limpava a maquiagem, colocava uma nova impecável e então, como mágica, tornava-se o palhaço que fazia crianças rirem quando nada mais conseguia. Ali, seu trabalho não era propaganda, era cura emocional. Na ala pediátrica havia um menino especial, uma criança que enfrentava tratamentos dificílimos e que havia encontrado no palhaço sua maior fonte de alegria. O artista sabia fazer truques simples, mas a verdadeira mágica estava em sua presença. Ele conseguia, de alguma forma, transformar dor em riso, transformar medo em conforto, transformar o hospital, um lugar que normalmente cheira a remédio e tristeza, em uma ilha de esperança. Esse menino ria com ele como não ria com mais ninguém, e o palhaço se dedicava inteiramente a esse afeto. Mas o que ele não sabia é que esse menino tinha um irmão, o líder dos valentões. Quando o palhaço saiu do quarto da criança, ainda limpando o suor da maquiagem, encontrou o jovem parado no corredor. O mesmo jovem que horas antes o havia humilhado na rua. O mesmo sorriso arrogante tinha desaparecido. Em seu lugar, restava choque. Os dois ficaram se olhando por alguns segundos que pareceram longos demais. Para o jovem, era impossível conciliar as duas imagens. O palhaço sujo, humilhado, encolhido na rua, e o palhaço respeitado, amado, essencial dentro daquele hospital. Sua garganta travou, as mãos tremiam. Algo dentro dele desmoronou. Ele percebeu ali que havia destruído o dia de alguém que salvava-o do próprio irmão. Enquanto se encostava na parede fria do corredor, o jovem sentiu o peso real da culpa. Não era mais uma brincadeira. Não era mais diversão. Era violência, covardia, ignorância. E o que mais doía era saber que seu irmão, frágil, corajoso, dependente de pessoas especiais, esperava ansiosamente por aquele homem. O papel que o palhaço desempenhava ali dentro ultrapassava, na qualquer compreensão superficial. O jovem engoliu seco. Era como se estivesse olhando para sua própria feiura pela primeira vez. O palhaço caminhou até uma pia e começou a lavar a maquiagem, borrada que ainda restava das agressões. A água escorreu tingida de rosa, verde e azul. Ao fundo, no reflexo do espelho, via-se o jovem parado, completamente diferente do rapaz da rua. Aquele ambiente quebrava as armaduras mais duras. E naquele momento, o jovem finalmente entendeu. O palhaço não era frágil, não era alvo, não era ninguém. Ele era alguém, alguém importante. Alguém que fazia o que ele, com toda a sua riqueza, nunca tinha conseguido fazer, dar alegria ao irmão. Quando o palhaço terminou de se arrumar, pegou a maleta e deixou o hospital. Do lado de fora, encostado em um poste e segurando um saco de pano, o jovem esperava. Ele não tinha palavras. O mundo inteiro cabia dentro do peso que carregava no peito. Então, quando o palhaço chegou perto, o jovem abriu o saco e retirou uma pequena toalha limpa, molhada com água morna. Com a mão tremendo, aproximou-se e começou a limpar os restos secos do milkshake que ainda grudavam na roupa do palhaço. Não disse nada. Não precisou. O gesto falava mais do que qualquer frase ensaiada poderia falar. O palhaço permitiu, e por um momento os dois ficaram ali, unidos por uma verdade dolorosa. Arrependimento é o primeiro passo de quem deseja mudar. Ao terminar, o jovem deu 2 passos para trás. Sua postura não era mais arrogante. Era humilde, vulnerável, quase infantil. O palhaço colocou a mão sobre o ombro dele, um toque leve, mas profundamente significativo. E o jovem entendeu algo que nunca tinha compreendido. A força de alguém não está no quanto consegue humilhar, mas no quanto consegue perdoar. Ele prometeu a si mesmo naquela noite que faria diferente, que seria irmão de verdade, que seria alguém melhor.
O palhaço virou-se e caminhou para a escuridão da rua, levando consigo apenas sua maleta, sua roupa desgastada e um coração que sabia amar, mesmo quando o mundo insistia em ferir. O jovem permaneceu ali, respirando fundo, tentando encontrar uma forma de se reconstruir a partir daquele encontro. E quando voltou para o hospital, seu irmão o recebeu com um sorriso fraco, mas cheio de luz. Ele sentou-se ao lado da cama e, pela primeira vez, entendeu o valor de estar presente. Naquela noite, 3 vidas mudaram. E quem viu a cena guardou para sempre uma lição. Às vezes, a pessoa que você mais humilha é a mesma que já salvou alguém que você ama.